Seja bem-vindo a mais um Vitrine Podcast. Hoje eu tô aqui do lado, meu grande parceiro, Adriano Rosa. Tá bem, Adri? Estamos aqui de novo, né? Segunda temporada. A primeira teve muitos aprendizados, muitas pessoas aqui a gente conheceu. Teve o prazer de conhecer várias histórias, aprendemos muita coisa. E agora a gente inaugura a segunda, né? E aí você sabe que a gente tá inaugurando com o pé direito. Na verdade, acho que é 2 passos com o pé direito ali, viu? Certo. Gente bem. Você quer que eu apresente? Posso apresentar? Pode apresentar, com certeza. Vamos lá, nosso convidado é empresário, esposo da dona Jaqueline. Já tem que respeitar, né? Esposo da dona Jaqueline, pai do Enzo, da Luísa, palestrante, escritor, multiplicador de vidas. E eu digo pra você, cara, ele tá no caminho certo pra ser o herói da fé. Afinal de contas, a gente tá de frente com ele, Paulo Tato. Obrigado pela honra, obrigado pelo convite, Adriano, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco do que eu tenho vivido, da minha história, daquilo que eu já fiz e daquilo que eu ainda pretendo fazer. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa. E perguntem e falem o que quiserem, estamos aqui prontos. Esse episódio é apoiado pela Vitrine Ads. A Vitrine Ads é uma assessoria de marketing e vendas que ajuda empresas a venderem mais através de tráfego pago, IA e processo comercial com funil de vendas. Se você precisa aumentar as vendas aí da sua empresa ou do seu negócio, Vitrine Ads é a solução. Link tá aqui embaixo na descrição. Bom podcast. Adriano, ele já falou o seguinte pra mim, eu falei, Paulo, tem alguma coisa que eu falei, cara, pode falar, vamos conversar, vamos trocar ideia, livre, eu gosto assim. Isso é bom porque aí o papo também flui bastante, o Tato aí, ele é uma pessoa muito de referência pra gente, né, Rafael? Porque a gente já conversou bastante vezes com você, ô Tato, e uma das coisas que a gente fica mais impressionado é com a sua questão ali da experiência que você traz em tudo que você faz. Não sei se isso é uma coisa intencional sua, e por isso que eu queria te perguntar referente a isso, ou se é algo que lá atrás você falava, eu via isso e por isso que eu sou desse jeito. Cara, essa experiência que você traz em tudo que você faz, o carinho, a dedicação, cada detalhe, a fogueira acende o fogo desse jeito, são pequenos detalhes que quem já teve o prazer de ir em eventos ali gratuitos, né? Gratuitos, eventos gratuitos, muitas vezes nem pagando você consegue ter uma qualidade assim. E aí ele faz tudo isso aí gratuito. Tá, de onde que veio esse feeling de você trazer toda essa experiência? Na realidade, tem a ver com propósito, né? E nunca com dinheiro. No meu caso, eu penso dessa forma. Eu vejo que Deus entrega dons e talentos para algumas pessoas e muitos desses escolhidos usufruem disso recolhendo e juntando financeiramente valores. No meu caso, o meu maior valor é a dádiva de aprender e fazer as coisas que Deus me deu o dom e o talento de fazer. Então, o mínimo que eu posso fazer para poder retribuir o céu, aquilo que ele me fez aqui na terra, é fazendo esses eventos gratuitamente, né? E gerar essa experiência, eu acho que o nosso maior combustível são as memórias que a gente gera em tudo que a gente faz, né? No nosso tempo com a família, na nossa empresa, no contexto que a gente está inserido. Então é por isso que eu amo fazer esses eventos, me faz bem, é a minha válvula de escape. Eu acho que cada um tem o seu, né, a sua válvula de escape, na onde você despluga de todo o desafio e todo gigante que você enfrenta. A minha válvula é os eventos que eu promovo gratuitamente na cidade de Marília e em outros lugares que eu já fiz também. Que legal. Aproveitando essa deixa aí que o Adriano falou, essa questão da experiência, o Tato, fala pra mim o seguinte, cara, todo mundo tem um começo, todo mundo tem um início. E o pessoal também que nos acompanha quer saber um pouco. De onde você vem? Cara, será que essa experiência você tinha de infância? Será que isso é de pai pra filho? Será que seu pai já te ensinou isso? Eu quero saber, fala um pouco pra gente. Meu irmão, na realidade não. Eu vim de uma megalópole chamada Chavantes, né, com quase 12 mil habitantes. Eu sou nascido em Chavantes e na minha infância eu fiquei lá por volta de 10 anos de idade, eu fui para Ourinhos e lá na onde eu cresci na minha adolescência, né, venho de uma família simples, nunca fui filho de rico, né, meu pai teve altos e baixos durante a carreira dele, eu acho que isso me serviu muito de exemplo a não fazer o que ele fez, né, ao ponto de não cometer os mesmos erros, e tá tudo bem, eu acho que fez parte da caminhada dele e acabou edificando a minha sensibilidade para algumas coisas.
né? E a minha primeira profissão foi chapeiro. Eu fazia lanche num trailer em Ourinhos, que era na esquina da minha casa, isso com 15 para 16 anos. E ali começou a minha paixão por venda. Porque eu vendia hambúrguer, né? Eu era o chapeiro, mas eu que fazia autopromoção daquilo que eu mesmo preparava ali. E depois disso, eu venho de uma origem que eu... Aos 12 anos de idade, eu comecei a praticar esporte. Eu fazia jiu-jitsu. Então, eu me adaptei muito rápido com esse esporte. E eu dava aulas também no período da tarde, com 15 para 16 anos. Então, ali eu já me comunicava bem com o público, né? Até para que você possa dar aulas, tem que ter uma didática legal. E é um dom e talento que eu carrego na minha genética, né? E isso daí eu fui aprimorando, melhorando. Aí com 18 anos eu entrei na segurança pública, ministrava aula para policiais, né, para forças policiais de abordagem, de defesa pessoal. Então continuei, né, seguindo a origem do jiu-jitsu ali, mas aplicando numa área profissional que era uma área de risco. Legal. Isso edificou também, eu aprendi, me conectei, viajei o Brasil inteiro, né? Na minha época eu era bem reconhecido nessa área de instrução, então foi muito bacana. Você treinava a equipe? Eu treinava as equipes táticas pelo Brasil inteiro. Pô, que legal. Né? Então era bem bacana, eu adorava fazer isso. Depois disso, depois daqueles ataques do PCC, virou um caos, né? A parte de segurança pública, e eu entrei no ramo imobiliário. Né? Porque como eu me formei em Direito, eu entrei no ramo imobiliário para trabalhar numa equipe de vendas, de loteamento, que era uma empresa, uma loteadora. Eu fiquei uma semana no jurídico e entrei na área comercial. E lá eu comecei como coordenador de vendas e fui galgando melhorar. Né? Em 7 anos de empresa, eu comercializei dentro dessa empresa quase 700 milhões de reais em vendas. E lá eu aprendi a fazer o que eu faço hoje. Né? Hoje eu sou empresário de loteamentos, tenho empreendimento já realizado na cidade de Marília, está na fase final de entrega, que foi uma bênção na nossa vida e um desafio imenso, que continua sendo um desafio até hoje. Né? Nós estamos na fase final do empreendimento aí. Dentro de sabores e dissabores, a gente continua de pé e focado em cumprir o propósito e tudo aquilo que a gente prometeu para quem acreditou no nosso projeto. Perfeito. Né? Então, a vida do empresário hoje ela é um desafio diário, né? E através disso, como eu já ministrava aulas, eu já ministrava treinamentos, né? E hoje a gente está numa pegada muito de coach, de mentor, esse tipo de coisa. Eu achei interessante isso. Só que o que queimava no meu coração, até por ser cristão e por entender o que Deus fez na minha vida, a partir do momento que eu me converti e entendi que existe alguém lá em cima que olha por nós, independente da sua crença ou da sua religião, eu creio nisso. E eu comecei a fazer eventos, né, gratuitamente, para poder compartilhar as minhas experiências de venda, de organização de equipe, de treinamento, de foco, de desenvolvimento, né, de crescimento dentro do seu próprio negócio, de reconhecer os seus dons e talentos. Aí Deus veio e me entregou um livro, que foi A Riqueza da Visão, que foi a minha vivência pessoal, que eu compartilhei através dessa literatura aí. E isso tem ajudado e edificado a vida de várias pessoas. Eu recebo bons testemunhos após a leitura desse livro. Né? E isso me fortalece, me edifica, me mantém de pé, me traz novos horizontes, traz mais vontade de fazer, né? Porque quando você descobre que você positivamente afetou a vida de uma pessoa, isso te traz bom ânimo, né? Independente do contexto que a gente está inserido hoje, né? Na realidade de país e de contexto econômico, eu acho que tem muita gente que precisa só se reconhecer para conquistar tudo aquilo que sonhou. Sim. Né? As pessoas hoje estão carentes de se reconhecer. Né? Você não precisa de um pai rico ou de uma condição financeira para você chegar ao sucesso. Você precisa olhar para dentro. Né? Eu brinco que a gente é igual um aplicativo de carro, né? Para você dizer para onde você vai, primeiro você tem que falar na onde você tá. Perfeito. Né? Então, antes da gente sonhar, primeiro você precisa se identificar na onde eu estou hoje. Qual que é o meu status quo? Né? Na onde eu estou e para onde eu vou. Eu acho que esses contextos ajudam a pessoa a entender tudo aquilo que aprisiona ela e ela começar a traçar o presente dela de uma forma diferente e almejar o futuro como se fosse hoje. E aí tudo se desenvolve e tudo acontece. É assim que eu tenho vivido, é assim que eu tenho feito os eventos. Desculpa a fala longa, mas eu começo a falar, é duro parar. Não, mas é legal. E o que você falou
tem tudo a ver com você mesmo o nome do livro, né? Porque o que você falou, eu pensei, cara, ele tá falando exatamente sobre a riqueza da visão, né? Porque você saber aonde você está. Ah, eu quero chegar em determinado lugar, mas você saber onde você está. É a visão, né? Ó, eu tô olhando aqui, eu tô aqui, mas eu quero chegar lá. Deixa eu ver onde eu tô, deixa eu ver qual que é o caminho que eu tenho que seguir. E também eu vou seguir aquele caminho, vai ter desafios, né? Sim. Se for pro lado do empreendedorismo, a gente sabe que vai ter ali altos e baixos ali de questão de problemas, mas também toda vez que você não foge de um problema, você passa por aquele problema e aquilo te faz mais forte, você aprende com aquilo e você vai galgando cada vez níveis maiores. É bem legal. Eu vou ler esse livro aqui, Rafael, depois eu vou. E ele ganhou um e não leu ainda, né? Não, você não ganhou ainda? Você deu que é isso, Rafa? Foi pra você que você ganhou? Não tive o prazer Que ainda. é isso? Tô devendo 2 livros. Mas a caneta hoje e a agenda tá lá no escritório. Receberão os livros autografados e com dedicatória. Hoje a gente acabou de ganhar a presente. Compromisso público. Não tem pra onde Tato, correr. falando em visão, eu já contei essa história pro Adriano e para alguns. Aqui, o pessoal do escritório também. Eu vou te pedir para contar essa história. Que é a história sua da Mercedes. E junto a isso, eu queria que você me falasse, junto a essa história, da onde surgiu essa visão, essa atitude que você teve. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, aproveitando essa visão que você teve e executou. Vou te falar um negócio que é muito forte. Pra quem tá assistindo a gente, guarda essa frase aqui. Tudo que é ruim sou eu. Tudo que é bom é Deus na minha vida. Então essa ideia veio dele. Porque humanamente, impossível eu ter imaginado isso. Eu tava em Uberlândia, a cidade onde foi a minha última parada após sair da empresa de loteamentos, da área comercial. E eu tava numa situação de crise financeira muito severa. Muito severa mesmo, ao ponto de eu ter que deixar comida no mercado junto com meu filho, que queria um Yakult e uma bolacha. Foi um dos piores dias da minha vida. E nesse dia, tudo isso está no meu livro, depois vocês vão ter a oportunidade de ver. E eu clamei a Deus no meu banho, tomando banho, chorando, e não queria chorar na frente da minha família. O Enzo era pequenininho, né? A gente tava em Uberlândia. Eu falei, Deus, se você existe, eu não quero que você faça nada por mim. Só me dá uma direção, só me dá uma visão. Me mostra o que eu preciso fazer, que o resto é comigo. Eu não tô pedindo para que você faça nada por mim, porque aí eu vou ser um sem vergonha se eu fizer isso. Eu quero só uma direção, um rumo, seja a minha bússola. E, cara, daquele dia em diante eu comecei a ter muitas ideias do que fazer, de que direção seguir, como mudar a minha realidade. E eu comecei a observar o contexto daquela cidade que tinha 1 milhão de habitantes, milionários, pessoas de negócio. E eu vi que eles se reuniam num lugar todo dia à tarde para poder tomar um café e bater papo. Falar de coisa sui generis. Sim. Mas era um ambiente propício para se fazer negócio. E o meu negócio era ramo imobiliário. E nesse contexto eu já estava trabalhando numa imobiliária local lá, que era a maior imobiliária da cidade, como diretor de lançamentos. Eu saí dessa loteadora e consegui esse cargo lá. Falei, caramba, como que eu vou me aproximar desses caras? Porque eu tô quebrado, lascado, não tenho um puto na conta, não tem crédito, não tem nada. Eu tinha dinheiro para comprar uma garrafinha de água, sentar ali e ficar observando. E eles amavam falar de futebol americano. Falei, caramba, eu preciso aprender sobre esse trem. Entrei na internet, o oráculo Google, né? Entrei até fazer uma propaganda para eles aqui e pesquisei a respeito. Quiser patrocinar também, Google. Ajuda os meninos aí, vamos lá, né? Aí peguei, cara, e comecei a pesquisar a respeito. E aprendi a respeito daquele esporte. E um belo de um dia, que teve um jogo impactante na época, eu comprei uma garrafa. Cara, eu lembro, eu tinha quase nada de dinheiro, cara. Comprei uma garrafa de água, nem o dinheiro do café eu não tinha. E eu esperei eles chegarem lá. Aí eles chegaram falando, falei, meu irmão, você me desculpa, eu tô ouvindo. Falar, cara, que jogo foi aquele, hein? Pô, o cara fez uma jogada assim e tal. Ele falou, você assistiu? Eu falei, rapaz, sou apaixonado de futebol americano. Ah, você tá zoando. Eu falei, não, mas eu não quero atrapalhar a conversa de vocês. Desculpa, é que eu não me contive porque eu também torço pra esse time. Não, senta aqui com nós, vamos falar do jogo. Eu falei, pronto, era só o que eu queria, Deus. E ali eu fiz uma amizade com os caras. Amanhã nós estamos aqui de novo, nós vamos tomar café junto, cola aí com a gente. Eu falei, meu Deus do céu, se eu tiver que pagar a conta no final do café, eu vou ter que falar que eu esqueci a carteira em casa. Só que Deus, ele entrega a visão
que não condiz com a sua provisão, mas ele traz a provisão no tempo certo. Né? E eu fui me relacionando e fazendo amizade. E semanas depois eu realizei um negócio de milhões com um daqueles homens que estava ali na mesa. E minha vida começou a mudar. Foi isso. Aí o que eu fiz? Para eu poder chegar lá, eu comprei uma Mercedes branca financiada. Porque não tinha como eu chegar de Uber lá ou de táxi. Então o último fôlego meu foi comprar uma Mercedes daquela C180 financiada. Então eu estacionava a Mercedes na frente do lugar, comprava uma garrafinha de água e ficava sentado na mesa. Quem que é aquele careca gordinho? Porque eu tava bem pesado, sabe? Aí o dono da Mercedinha branca ali, pô, cara, quem que é esse cara? Ah, é diretor lá da imobiliária. Ah, tá. Então eu fui ganhando meu acesso através da leitura que eles faziam de mim. Como eu me vestia, como eu me confortava, que carro que eu tinha. Eu andava bem arrumado, eu sabia me comunicar. Tudo isso foi liberando o acesso e foi fazendo com que a visão que Deus tinha me entregue se tornasse realidade. Por isso que eu falo, às vezes a gente não precisa ter dinheiro, você precisa ter a sensibilidade de se posicionar próximo do dinheiro. E aí, consequentemente, você se relacionando com essas pessoas, alguma oportunidade vai surgir para você. E foi o que aconteceu comigo. Foi isso. E uma coisa também muito legal nessa sua fala, que a gente fala muito sobre isso, né, Rafael? As pessoas, elas são muito interesseiras, Tato. Sim. Elas acabam se aproximando ali, já demonstrando 100% do interesse e não sendo interessante, porque todo relacionamento, ele começa primeiro em ambas as partes. Deixa eu te conhecer primeiro. Sim. Você vai conhecer a minha história. Pô, entre a gente tem uma conexão, ou de negócios ou de amizade. Porque você tem amigos que Sim. você não faz negócio com eles e você tem negócio com pessoas que não são seu amigo, não frequentam a sua casa. Sim. Então, mas isso só acontece você sendo interessante. Então, aqui eu até anotei, né? Não ser interesseiro, né? Ser interessante antes de ser interessado. E também, cara, você falou de uma coisa aqui, que isso aqui, pra mim, é o que separa as pessoas que têm confiança daquelas que não têm. Ele investiu nele mesmo. Sim. Quando ele não tendo condições, porque aí é o pior de tudo, né? Às vezes as pessoas têm e elas não investem nela mesma. Agora, imagina agora você não ter e você falar assim, cara, essa bala de prata aqui, eu vou ter que colocar essa bala de prata Sim. aqui em mim e eu tenho certeza que eu tenho a capacidade. Então isso é confiança, isso aí é você acreditar. Falar, cara, a única pessoa que pode mudar essa situação aqui sou eu, mas eu preciso estar dessa forma. Então, parabéns, porque essa visão realmente ali e o acreditar é o que transforma também ali, porque são pequenos gestos que faz ali você inclinar, que nem você falou, eu já estou próximo do dinheiro. Você está próximo, está do lado. Mas o dinheiro fala assim, e aí, você vai inclinar para cá ou não? Porque você podia muito bem ter inclinado do lado ao contrário. Fala, ixi, deixa quieto. E sair e tá vivendo não sei aonde, não sei em qual lugar. E a decisão que mudou sua vida foi porque você teve atitude, foi corajoso. E, cara, vou te falar um negócio. Olha, eu já tive muito dinheiro disponível em minhas mãos e já tive vales e desertos. E tem até hoje. Eu acho que... E uma coisa que eu aprendi ao longo desse contexto de altos e baixos, de vales e desertos. Primeiro, o topo é vazio. E você subir lá sozinho, meu irmão, é gostoso por alguns minutos. Depois a sua voz ecoando lá e você não ouvindo ninguém para se comunicar com você é terrível. Quando você desce pro vale, pro deserto, que você começa a edificar a vida de pessoas para que elas conheçam o topo e a gente gere uma comunidade lá em cima, tudo faz sentido. Hoje, as pesquisas mostram que mais milionários se matam e deixam fortunas do que moradores de rua se suicidam. Pesquisas apontam isso com uma exatidão tremenda. Por quê? Porque não é o dinheiro que ele tanto buscou que trouxe a felicidade dele. Apesar de milhões na conta, o vazio no coração dele, na mente dele, fez com que ele acabasse com a própria vida por conta da insatisfação de não ter conquistado o que ele acharia que conquistaria com o dinheiro. Então, isso que eu tento transmitir para as pessoas. O dinheiro, ele é muito bom. Ele te traz estabilidade, ele te traz qualidade de vida, ele te traz prazeres que, às vezes, sem o dinheiro você não teria. Só que ele não pode te distanciar do seu propósito. A gente tem que ser um copo sempre cheio, derramando na vida das pessoas.
né? Não um copo meio cheio para que você usufrua só daquilo que está ali dentro. Eu tenho muito isso para mim. Me faz bem ajudar as pessoas, me faz bem compartilhar com as pessoas, né? E vivendo o que eu já vivi, tenho 40 anos hoje, cara, o dinheiro não faz sentido. Ele é muito bom para que você consiga, através dele, transbordar na vida de alguém. Né? Quando eu fiz o meu empreendimento aqui, todo mundo me questionou. Por que você vai fazer bairro aberto? Por que você vai fazer praça? Por que você vai lançar desse jeito? Por que você vai lançar nesse preço? Porque mais ou menos dinheiro não vai me fazer mais ou menos feliz. Eu preciso abençoar a vida de quem vai morar lá. Sabe? E ainda existe uma minoria barulhenta que ainda reclama. E tá tudo bem, cada um tá no seu processo. Só que você só tem autoridade para falar alguma coisa de alguém, Adriano e Rafa, quando você calça os sapatos dele. Se você pisar por lugares que ele pisou, pode ser que você tenha um pouco de autoridade para falar sobre ele. Agora, se você não teve a oportunidade de calçar os sapatos dele, quanto menos você falar, melhor é. Dois pontos que me chamam a atenção do que você fala. O primeiro ponto é que muitas das vezes, tá? Até por... A gente tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes você tá vendo a história do Tato e às vezes você tá pensando o seguinte, falou, cara, amanhã eu vou meter o louco, vou meter uma parcela, não vou arrebentar, isso. Vou entrar cara, vou entrar... Não faça isso, cara. Porque o ponto que o que eu gostaria de provocar vocês presta atenção no que o Tato falou. Ele falou assim, ó, tudo que for de ruim, sou eu, Rafa. Isso tudo que é de bom é Deus. Essa visão, esse direcionamento foi dado por Deus. Foi. Então, quando Deus te dá o direcionamento, meu irmão, então, antes de pensar em qualquer coisa, peça direcionamento a Deus. Então, às vezes, porque tem que interpretar, tem que traduzir algumas coisas. Dobra o seu joelhinho, tem que traduzir, uma direção. Cara, porque os caras viram, e depois os caras chegam lá e falam, não, o Tato falou. O Rafa, o Tato que falou. Eu falei, não, cara, é que a sua interpretação foi um pouco diferente. Outro ponto que eu achei legal do que você falou também, que eu gostaria de provocar as pessoas, quando o Tato fala o seguinte, cara, que adianta chegar no topo e quando você vê que tá sozinho? E aí eu não sou um cara de decorar, não sou, mas algo que me tocou nesse momento e me tocou nesse dia de hoje foi o seguinte, cara, por que é tão importante você ajudar o próximo? E às vezes o próximo é aquele cara que você nem conhece mesmo. Tem uns que conhece ou tem uns que não. Porque... Não vou lembrar a passagem, mas quando se fala o seguinte, quando você chegar lá e olhar pra ti, falar assim, ó, eu te reconheço. Mas por que o senhor me reconhece? Porque você cuidou dos meus. Mas quando eu fiz isso, que eu não lembro... Eu não quero chegar na frente dele e ele falar, aparta-te de mim. Que eu não te reconheço. Porque você cuida, cara. Então, às vezes, as pessoas esquecem disso. Você quer crescer na vida, eu acho legal. Ainda mais, eu acho que a gente é parecido nesse ponto, que a gente também tem quem tá assistindo aqui. Eu quero mandar um abraço muito especial pro meu amigo Caputino, que tá assistindo aqui no estúdio aqui com a gente. A gente tem uma origem parecida e eu honro a você, meu amigo, porque se eu tô nessa mesa é graças a ti, então tem que te honrar. E realmente, a gente que veio da base ali mais simples. Sim. Mais simples. A gente às vezes quer chegar pra mostrar pro outro. Não, cara. Chega pra ajudar. Porque no dia ele tiver cara a cara com você, desejo eu que ele te reconheça. Faz sentido, Tato? Cara, faz total sentido. E nós temos só uma certeza. Que nós vamos nascer e que nós vamos morrer. Né, uns mais cedo, outros mais tarde. Quem conhece a minha história sabe a perda que eu tive. Meu cunhado, né? Então, a gente realmente tem que buscar a eternidade, cara. Mas buscar a eternidade no sentido de quando você não estiver mais aqui, como você vai ser lembrado. Eu vejo empresários locais aqui. Posta foto do carro. Posta foto da casa. Posta foto do relógio. Posta foto dos vinhos caros. Eu vou fazer só uma pergunta. Se Deus vir tirar tudo isso, sobra o que dele? Se eu tirar o seu carro, a sua casa, o seu dinheiro, o seu luxo, o que sobra de você? O que você oferece para quem te segue ou para quem olha para você como uma referência? Eu tenho falhas como pai, como esposo. Mas todo dia eu tento me observar para que eu me torne melhor do que ontem. E hoje, cara, se Deus me tirar os meus empreendimentos, minhas coisas, sobra o quê do Paulo Tato? Sobra algo de bom?
Eu consigo ainda produzir algo na vida de alguém se não for ostentar as minhas riquezas? É isso que eu penso. Por isso que faz sentido a gente servir o próximo. Porque eu não quero ser conhecido pelo Paulo Tato, empresário, milionário. Não. Cara, eu conheço o Paulo Tato. O cara faz eventos maravilhosos na cidade. O cara abençoa as pessoas, mano. Ah, mas ele também é empresário. Você viu que ficou em segundo plano. Sim. É o que Deus faz através da minha vida, na vida das pessoas, é o que realmente importa. Né? O que você tem de patrimônio e de capital financeiro e de status no mundo econômico fica em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 10º plano. É isso que faz sentido. Quando a pessoa consegue viver buscando esse objetivo, eu acho que é mais gostoso. Sabe? Eu tenho um empreendimento que foi vendido muito rápido, mas não satisfez meu coração. Eu sou muito mais satisfeito com os eventos que eu faço e com a forma como que eu transbordo na vida das pessoas do que com dinheiro. E eu não tenho dúvida que Deus tem grandes planos para minha vida no intuito de fazer novos projetos. Porque os meus projetos vêm dele. Ah, mas por que você fez um bairro aberto? Porque, cara, você consegue levar teu filho na pracinha para jogar bola hoje? Ou vai ter um viciado ali, ou vai ter um marginal ali. Não, eu criei o resgate da nossa raiz primordial familiar, que é o pai poder levar o filho na praça. Que é nos finais de semana você poder ir lá comer um pastel, um cachorro-quente na praça, num bairro aberto, onde vai ter uma quadra, onde vai ter um campinho, onde vai ter um playground. Mas por quê? Você é mais bonito que os outros? Não, cara, porque eu penso no próximo, eu não penso em mim. Eu moraria no bairro que eu fiz. Não é porque hoje eu tenho condição de morar dentro de um condomínio que eu não moraria no Jardim Botânico. Sabe? E as pessoas acreditam que é uma maquininha de fazer pão. Você põe aqui de um lado a massa, na outra hora o pão tá pronto. Isso tem um processo a ser seguido, tem uma esteira para ser seguida antes de você entregar algo desse tamanho. Né? E, infelizmente, outros empresários e outras pessoas que são estéreis e não produzem nada, levantam voz para poder falar a respeito daquilo que você faz. E esse é a maior barreira para que a pessoa continue. Que ela continue. Porque ela desanima, ela fala, não faz sentido, eu tô fazendo tanto. E as pessoas ainda estão descendo a lenha. Irmão, eu silencio as vozes do mundo e eu só abro meu ouvido para a voz do céu. Enquanto Deus me manter de pé, eu vou continuar fazendo. E eu vou incomodar muito. Porque eu gosto de uma briga também. Faixa preta, viu? Faixa preta de jiu-jitsu. Sabe, porque, cara, a gente não faz nada para que lese alguém ou para que prejudique alguém. Pelo contrário, quem me conhece, quem teve a oportunidade de sentar comigo numa mesa, vai entender o que eu tenho no meu coração. Então não faz sentido você se desmotivar pela multidão que não produz nada. Sabe, às vezes as pessoas, Tato, me falaram um negócio. Falaram? Quem falou? Que ele já produziu? Qual que é o resultado dele? Ah, nem conheço. Perco tempo com quem é escasso. A gente tem que perder tempo produzindo, criando, fazendo coisa boa. Né? Vocês que são fontes de comunicação. Cara, não é melhor você transmitir uma boa notícia do que você transmitir uma tragédia, mas a tragédia dá mais audiência. Mas lá na frente, ele não te reconhece. Aí, cara, tudo aquele esforço, aquela energia que você dispôs para destruir algo, lá na frente não te trouxe um bom fruto. E é sobre isso. A gente precisa chegar lá na frente e Deus olhar para você e falar: servo bom e fiel, seja bem-vindo. É sobre isso. Amém. Eu acredito muito, Tato, na lei do plantio e da colheita. Isso aí que você está falando se resume exatamente isso. Você saber que se você soltar uma semente de limão, é exatamente o limão que vai nascer, meu irmão. Então, assim, aquilo que você fala, aquilo que você propaga, tudo que você faz de mentira, pode fazer escondido de todo mundo, mas Deus lá em cima e você também tá plantando aquilo. A colheita, eu e o Rafael, a gente até brinca, né? A gente passou uns meses aí, a gente começou a ver algumas colheitas de algumas pessoas. E eu falei, cara, pode demorar um tempo.
Mas, uma hora o fruto, aquela árvore, ela vai falar assim, chegou a hora do fruto. E aí a hora do fruto é a hora que todo mundo fala, não, mas eu não quero, não. Aí ela gerou um fruto. Mas já viu uma árvore gerar um fruto só, Tato? Não, ela vai gerar vários. Aí ela começa a vir aquele monte de problema. Não, mas tá vindo um monte de problema agora. Não, mas Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Você fala, não, peraí. Você plantou a árvore geralmente ela dá vários frutos. Então fica tranquilo que você vai ter uma colheita longa aí. Ó. Exatamente. Mas chegou o seu momento da colheita. Então tudo isso aí que você falou, pra mim, faz total sentido, porque é referente a isso, né, Fábio? Com certeza. Ô, Tato, você, aproveitando também, você falou, muita gente acompanha a gente tem feedback de fora do país, do Japão, da Espanha, dos Estados Unidos, a gente fica muito feliz, amigos nossos que já estudou com a gente e outros também que vê, e a gente fica muito feliz, e às vezes a pessoa não tem dimensão dos projetos que você tem. Um dos projetos é o que eu já participei, já vi, que era o Coffee Business. Sim. Excelente. Só que hoje você tem um projeto que é os Guardiões. Sim. E você falou numa hora que eu até anotei da questão que o seu pai, você acabou sendo o inverso do seu pai. Seu pai, eu tenho certeza que é um homem maravilhoso. Sim. Mas você acabou pegando exemplos que o seu pai fez, você fez o inverso. Sim. E eu vejo isso também, essa questão da paternidade no grupo Guardiões. Para você que nos acompanha, a gente tá gravando aqui na cidade de Marília, então a gente tá aqui em Marília, no interior de São Paulo, e ele tem esse projeto hoje aqui que eu tenho certeza que vai se replicar para muitos lugares. Porém, explica um pouquinho disso aí. Se Cara, faz sentido o que eu tô falando. Na realidade, com relação à minha paternidade, meu pai, é assim, eu acho que antes de você falar de qualquer pessoa, do seu pai, da sua mãe, de alguém que, sei lá, um dia pode ter te machucado de alguma forma, psicologicamente, ou através de uma ação, eu não tenho nada com relação ao meu pai, de forma alguma. Só que quando eu olho para a história dele, ele não teve ninguém para orientá-lo. A mãe faleceu, ele era muito pequeno, o pai casou com outra mulher, teve outros filhos, e então é um histórico, né? Eu acho que antes de você crucificar alguém, você precisa primeiro aprender a perdoá-lo, entendendo o porquê que ele chegou naquele status, certo? O Guardiões, ele é um projeto para homens, né? Porque eu vejo hoje dentro das igrejas e da comunidade cristã um movimento feminino muito forte, que as mulheres realmente são mais unidas. Sim. Movimento de casais e de família fortalecido. Jovens e adolescentes, eu vejo ainda que tem uma carência muito grande de liderança nesse sentido, né? E homens completamente vazio. Temos agora os Legendários, que é um movimento masculino muito bacana. Eu conheço um dos fundadores, que é o Chepe Putz. Faz um trabalho incrível, tem salvado muitas famílias no sentido de apresentar a Deus para esses homens que estão vazios de fé e sem direção. Porém, os Guardiões, ele queimou no meu coração. Eu já liderava um grupo dentro da igreja que eu congrego, e esse grupo acabou dissolvendo ou diminuindo, né, a assiduidade desses homens, e eu senti no coração de manter esse movimento, só que fora da igreja. Um movimento sem bandeira de igreja, porém uma liderança masculina. E aí veio os Guardiões. Começamos com uma reunião lá no meu escritório, né, na parte externa do escritório, com 8 homens. A gente tá indo aí para 4 meses de reuniões a cada 15 dias, e hoje a gente tem 161 homens no nosso grupo. Né? Então, é o favor de Deus. E é um movimento que tem sido feito de forma leve. Eu trago alguns convidados, algumas pessoas que eu conheço, para poder ministrar uma palavra sobre esses homens, de direção. A gente fala de Bíblia lá. Eu não sou pastor. Sou um servo de Deus que aprendi a amar o evangelho e estudar um pouco a Bíblia, para que eu tenha autoridade para poder falar para homens a respeito dela, né? Porque só tem autoridade para falar aquele que vive aquilo que fala, né? Senão você vai ser mais um na multidão aí compartilhando texto decorado, né? E eu não pactuo disso. Então comecei a estudar mais a Bíblia e poder compartilhar a mensagem com homens que participam dessa reunião. Ora eu compartilho, ora eu trago outros convidados, trago músicos para poder fazer o momento de louvor e adoração. A gente canta música cristã lá dentro. Tudo direcionado ao homem encontrar o seu propósito e apagar um pouco as vozes do mundo, para que ele tenha um tempo ali de desafogo, de desacelero, sabe? Do cara chegar ali, ele respirar, falar, meu, eu vou desplugar de todos os meus problemas, eu preciso ouvir alguma mensagem que acalma meu coração.
E às vezes é a direção que ele precisa para ele não fazer uma cagada, pra ele não cometer um erro enorme. Né? Muitas das vezes acabar com a própria vida, muitas das vezes tomar uma decisão errada, acabar com o seu casamento, né? Praticar uma violência doméstica, e aí sucessivamente. Uma direção para o seu negócio, uma direção para sua vida. E cara, Deus tem feito sinais e maravilhas ali. É fantástico os testemunhos que eu recebo. Pessoas que tinham depressão há 15 anos, hoje não tem mais, não tomam mais medicamento. Pessoas que já tinham pensado em suicídio e hoje encontraram um caminho pautado no estudo da Bíblia e de buscar a direção do que está escrito ali. Querendo ou não, é um livro de mais de 2000 anos. E conforme você vai lendo ele, ele vai se conectando com seus dias. Então, humanamente, é impossível a gente imaginar que um cara, 2025 anos atrás, escreveu algumas páginas em épocas diferentes, com 60 escritores diferentes, que se conectam com os dias de hoje. Né? Então, realmente, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. E ali eles deixaram um legado de ensinamento. Então, é isso que a gente compartilha dentro dos Guardiões. Né? E tem sido muito prazeroso fazer isso. Porque a liderança masculina tem se fortalecido, homens têm buscado uma direção pautada na palavra de Deus e tem multiplicado com seus pares. Né? As mesas que eles sentam, os ambientes que eles frequentam. E cada reunião, mais homens têm ido participar. Né? E lá nós temos vagas limitadas, né? Porque só cabem 120 pessoas ali. Mas quem é para estar, sempre está. Né? Quem ainda não foi, Deus queira que toque o coração deles para que eles estejam lá conosco e também recebam desse compartilhamento, dessa ministração que tem ocorrido lá a cada 15 dias nos Guardiões. Vocês já foram em 2 lá, vocês presenciaram. Muito bom, cara. Muito bom, é incrível mesmo. É muito bom porque uma das coisas que eu percebi e que faz total diferença, compartilhando aí com vocês dois, é que você está num ambiente, está num lugar onde está todo mundo na mesma frequência, buscando o mesmo objetivo. Essa energia, ela fortalece um outro. Essa energia você consegue ali olhar e falar, pô, que legal, cara. Existem mais pessoas que estão buscando a mesma coisa que eu. Porque muitas vezes, ô Tato, às vezes o cara ele acaba entrando em depressão, acaba fazendo alguma coisa contra ele mesmo ali, muitas vezes, porque às vezes ele se sente sozinho. Sim. A pessoa, né, se sente sozinha. Aí como um todo, ela se sente sozinha, fala, só existe eu no mundo. E aí quando você tá perto num grupo de pessoas, por isso que o ambiente ele é muito importante. Quando você está num ambiente com todo mundo pensando, encaminhando para o mesmo lugar, com certeza as grandes coisas acontecem ali. Você está de parabéns. Obrigado, frente a isso, porque é um mega de um evento ali, muito legal. Passa muito rápido, né? Voa, você tá ali, daqui a pouco já acabou. Você fala, cara, que legal. E é a cada 15 dias? A cada 15 dias, 1h30 de encontro ali, meia hora, né, na entrada. Depois no final a gente lancha junto ali. Isso, Muito acaba bom. fazendo bastante amizades, né? Sim. Porque você vai conversando com um, vai conversando com o outro. E todo mundo buscando o mesmo propósito, né? Isso que é interessante. Aproveitando esse gancho que o Adriano nos deu aí, Tato, fala um pouco sobre a importância do ambiente e já aproveitando também as mesas que você senta. Você é quem te cerca. Inevitavelmente você vai se vestir parecido com as pessoas que te cercam, você vai se comunicar parecido com as pessoas que te cercam. Né? E isso aí faz total sentido naquilo que você almeja para o seu futuro. Né? Se você quer ser um empresário, você precisa se cercar de empresários. Né? Você precisa ser a boa notícia no meio do caos. Né? Então hoje você tem que escolher os ambientes que você vai estar. Na onde tem sido o seu melhor tempo? Numa reunião dos Guardiões de segunda-feira ou no boteco tomando cerveja e vendo bobagem no seu celular? Né? Aonde isso vai te levar? Eu falo muito para as pessoas que estão próximas de mim, eu falo, não dê ouvido para quem não te dá destino. Perfeito. Né? O ambiente também. Não esteja em ambientes que não te dão destino. É simples assim, Rafa. A gente precisa realmente escolher a que grupo, a que tribo a gente quer participar. Né? Grandes empresas identificaram tribos para poder trabalhar o seu marketing. A Harley Davidson era o médico rico que comprava uma moto, vestia uma jaqueta de couro, reunia com mais meia dúzia e saía final de semana para postar na rodovia. Não era o cara que fazia entrega que comprava uma Harley Davidson porque era o sonho dele de progressão dentro do motociclismo. Foi um grupo nichado.
Outro exemplo, a Starbucks. O café deles, me desculpa. Tem café, mas o cara tem que postar a foto do copo. A gôndola do supermercado só tinha aquela fotinha. E vendia mais que os outros cafés, porque o cara queria... O marketing dos caras era incrível, era a tribo Starbucks. O cara saía do trabalho, depois do almoço ele tinha que postar uma foto do celular com o copinho do Starbucks. Ou da agenda, reunião, Starbucks. Sim. É sobre isso. Qual tribo você quer pertencer? Qual mesa você quer sentar? O cara que trai, o cara que trapaceia, ou o cara que tá buscando um propósito, tá buscando uma direção, que quer ser um pai melhor, quer ser um esposo melhor, quer ser um filho melhor, quer ser um irmão melhor e assim sucessivamente. É isso que eu tenho reforçado para as pessoas que têm se aproximado, entendeu? Escolha qual ambiente você quer e esse ambiente te dá destino. Ah, não dá. Então acho que era bom você refletir, porque o tempo passa. Né? Se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, há 20 anos atrás, pode ser que há muito tempo antes eu já estaria produzindo o que eu produzo na vida das pessoas. Né? Às vezes as pessoas, se você tivesse a oportunidade de voltar no passado. Mano, eu queria ter clamado a Deus antes. Antes do meu deserto. Eu queria ter a maturidade de ter pedido para ele a visão antes do meu deserto. Mas Deus escreve o nosso nome no livro da vida. Ele sabe a nossa história. Ele precisou de um tempo certo para me amadurecer. Né? Você não planta um pé de manga e em uma semana ele vai te dar manga. Né? Primeiro você tem que enraizar. Às vezes vai ter alguma erva daninha que vai tentar prejudicar o seu crescimento. Mas aí você vai, elimina ela e assim sucessivamente você vai crescendo até a hora que você vai dar fruto. Né? O meu momento de dar fruto eu acredito que está começando. É sobre isso. Legal, legal. Ô, Tato, entrando um pouco mais acima disso, fala pra mim, assim, 3 pontos que você acredita que qualquer ser humano deveria fazer e olhar pra dentro de si para que ele consiga não só crescer nos negócios, mas também crescer como pessoa. Cara, vou responder de bate-pronto, hein? Tá. Seja forte e corajoso, seja ousado e tenha fé. Seja forte, E corajoso, corajoso. para que você tenha ousadia e seja guiado pela sua fé. O homem tá afiado. O homem tá, afiado. E se tudo que a gente anota, a gente aplica, hein? A última vez que a gente foi lá, conversou, bateu um papo com você lá, foi bem proveitoso. Isso também é uma das coisas assim que a gente faz isso, tá? Uhum. Cara, independente ali, tem muitas pessoas ali que tanto eu como o Rafael, às vezes a gente não vai fechar negócio com aquela pessoa, às vezes ele não tem nem ali a empresa, não tá nem naquele momento ali para fechar um negócio ali com a gente, para que a nossa equipe de marketing cuide ali para ele. Porém, ele tem dúvida, ele quer entender sobre o mercado. Nossa, quantas e quantas vezes eu e o Rafael, a gente foi lá, falou com essa pessoa, orientou, deu dica, e é muito legal, porque você também fez a mesma coisa com a gente, né? Esse tempo atrás a gente foi lá conversar com você abriu as portas, conversou, a gente anotou, saiu de lá, falou, pô, cara, a gente ouviu ali algumas coisas, vamos colocar em prática? A gente colocou em prática, já tá dando resultado, Amém. Mas ainda é 15 dias só. Então, se falar muito cedo, um exemplo, vamos dizer assim, tem como mostrar um resultado melhor. Vamos deixar daqui 90 dias e falar, tá, lembra que você falou pra gente aquele dia sobre isso, isso, isso? A gente anotou e fez, foi esse daqui o resultado. Porque isso é legal, você disponibilizar ali um pouco do seu tempo para poder, às vezes, conversar com uma pessoa ali que você tá vendo que realmente tá querendo também crescer, tá buscando crescer, e às vezes um simples detalhe que você fala, a pessoa fala, opa, isso aqui, olha, é isso aqui que eu fiz. Então eu acredito muito nisso e a gente também tá bem ligado referente a isso e faz total sentido. É isso aí, gente. O Tato, falando em detalhe, vou aproveitar. É muito legal, você fala e a maioria das pessoas dificilmente vai executar aquilo que você tá falando. Faz parte. Uhum. Faz parte de todo o processo. Muitas das vezes a gente vê podcasts que você vê o cara que teve sucesso, o cara que teve sucesso na área que você quer, o cara que é, poxa, um bilionário falando, e o cara te dá um passo a passo e você não faz. Pegando a sua história do cara que era que foi chapeiro, foi instrutor ali de jiu-jitsu, dando aula ali,
Foi comunicador, foi treinador, entrou pro ramo ali, foi corretor, depois, hoje é empresário no ramo de loteamento e faz outras coisas também. Esse detalhe, o que você vê de diferente em cada etapa da sua vida e o que te trouxe até aqui hoje? Ação. Sem agir, nada acontece. O céu é reativo, ele só reage àquilo que você faz aqui. Não tem como você pedir um milagre se você não preparar o terreno para o milagre. Tem como você pedir provisão se você não for trabalhar. Tem como você ter sucesso na sua casa olhando Instagram. Não tem como você pedir algo para Deus e você não faz o mínimo para que ele execute aquilo que você tem pedido. Simples assim. Ação e reação. A reação é do contexto que você está inserido. A ação é sua. Ponto. Tem que ter ação. Sem ação, zero resultado. Tato, aproveitando a ação, o que você não precisa, acredito qual que seria as suas ideias hoje, Paulo Tato? Qual que seria as suas ideias, seus projetos atuais? O que você pensa hoje de como a gente está no mercado? O que você pensa sobre isso? Cara, eu vejo que o mercado ele precisa de um pouco mais de sensibilidade. A sensibilidade, ela tá ligada ao que você carrega. Ninguém consegue entregar aquilo que ela não tem dentro do coração dela. Ninguém consegue entregar o amor se por dentro ele é angustiado. Ninguém consegue entregar uma boa semente se a pessoa é escassa. Sabe? Ninguém consegue deixar um legado se ela não se reconhece. Então eu acho que o mercado hoje ele tá carente disso. Quem tiver a observância de entender esse contexto e aplicar dentro do seu negócio, inevitavelmente ele vai atingir resultados maiores do que aquele que ele imaginou. Você precisa estar sensível aos contextos. O que não está sendo feito e o porquê não está sendo feito. Aonde está a dificuldade? Às vezes a dificuldade é no agir. É na ousadia, é ser forte e corajoso e é ter fé. Adriano. Eu falo, o homem vem afiado. Você pergunta, ele fala. Ô Tato, qual a maior mentira que você já ouviu sobre o sucesso e que você hoje, alcançando ele, você fala, cara, isso aqui é a maior mentira que já contaram sobre sucesso? Que é fácil. Não é fácil, tá? Não é fácil. Eu sou bom, eu sou o suficiente, eu sou o cara, eu produzi, eu fiz. Toda vez que envolve o eu, Esquece. e o fácil, cuidado. Tem alguma coisa por trás disso. Sabe, eu acho que o contexto que nos cerca nos ajuda a produzir. As pessoas que estão com você, o seu time, a sua família, o seu alicerce, a sua esposa. Eu acho que isso representa quem você é. Sabe, por trás de um grande homem sempre vai existir uma grande mulher. E muitas das vezes ela tá fora dos holofotes. Ela tá lá no quarto, clamando pela sua vida, pedindo direção e sabedoria, pedindo para que Deus confunda os seus inimigos, para que você possa avançar dentro daquilo que ele te entregou. Eu acho que essa parte ninguém conta. É dar honra para quem merece honra. Isso aí. As pessoas que te cercam, as pessoas que te acompanham, a sua família. Essas pessoas fazem você ser o que você é. Não existe ninguém autossuficiente. O único onipresente e onisciente já passou por esse tempo. Mas continua aqui com a gente, para aquele que crê. Perfeito. Falei nos bastidores, Adriano. Falei assim, Tato, você é mentor também. Falei, não, eu sou mentor, não. Negócio de mentor. Gente, eu tava no segunda-feira, eu tava num evento. Ele falou uma frase, todo mundo falou uma frase igual. Eu falei, opa, estamos na frente de um mentor. Mas fora essa questão de, às vezes, e você é um mentor, às vezes você não quer se ver como mentor, mas você fez isso com a gente. E eu vejo também que onde você vai, seu filho te acompanha. O Enzo tá sempre com você. E ser pai é ser mentor. E dá uma dica também, cara, pra muita gente ali, como eu falei dos guardiões, eu falei pros homens, às vezes o homem ali, às vezes ele esquece dessa questão de, cara, você tá, querendo ou não, você vai mentorar alguém. Sim. Querendo ou não, você tá vendendo pra alguém. Sempre eu comento isso, que ou você tá vendendo uma ideia, ou você tá vendendo um serviço, ou você vende sua hora. Então você sempre vai ser um vendedor e, querendo ou não, você sempre vai ser um mentor pra alguém.
Fala um pouco sobre isso também. Cara, eu não vou trazer uma mensagem cristã aqui, não. Tá. Eu vou tentar trazer aberto. Seja a mensagem que o mundo ainda não leu. Simples assim. Sabe? Pra mim é uma honra o meu filho olhar pra mim e falar, pai, eu quero te seguir. Eu acho muito legal o que você faz. Pronto, é a minha maior recompensa. Eu não forço ele a estar comigo. Eu incentivo ele a estar comigo. Se ele falar que não vai, tá tudo bem. Mas ele quer estar em todas. Né? E ele, me vendo se comunicar, o Enzo, pra quem conhece ele senta na mesa aqui, ele estaria batendo papo com vocês aqui até às 6 da tarde. De boa, feliz da vida. Sem nada programado. E é sobre isso. Seja referência para os seus. Para que você seja referência para o mundo. E ainda a gente tem muita falha. Né? Mas quando a gente entende que a gente precisa melhorar, o contexto muda. A observância daquilo que você tem feito dentro da sua casa e nas pessoas que te cercam, você começa a ser mais crítico, você se cobra mais. Para que você erre menos com os seus, para você acertar mais com o mundo. É isso. Perfeito. Muito bom. A gente está chegando aqui agora nos minutos finais, ô Rafael, e eu gostaria de fazer uma outra pergunta aqui pro Tato, já que ele tá afiado. Tato, qual é a pergunta que ninguém nunca te fez e você gostaria que alguém fizesse essa pergunta para você? Cara, Essa é para pensar. rapaz, a pergunta que não me fizeram, que eu gostaria que fizesse. Cara, é complexo, porque eu gosto de deixar as pessoas bem à vontade, sabe? Eu não me cobro, assim, de um questionamento pessoal. Você entende? Qual o legado que eu gostaria de deixar? Cara, essa semente de multiplicação na vida das pessoas que olharem para o Paulo Tato. Mano, eu queria multiplicar na vida do próximo igual esse cara multiplica. Porque se a gente tiver um exército de multiplicadores, nosso mundo não ia estar a porcaria que tá. Né? E eu quero chegar lá na frente e ser reconhecido. Em resumo, seria isso, Dri. Perfeito. Bom. Sensacional. Ô, Tato, fala pra mim. Como a Adriana mesmo falou, você sempre fala sobre isso. Eu acho que eu já anotei uma das falas suas sobre essa questão de legado. Você sempre fala sobre legado, quero deixar um legado e vai deixar um legado. Tá indo pra um bom caminho. Não tem como, né? Como o Adriano mesmo falou, semeadura, a gente acredita na semeadura, você tem plantado para isso. E quando as pessoas olharem para você, o que você, quando você estiver na sua velhice, vai chegar na sua velhice um dia, o que você gostaria de escutar das pessoas? Cara, eu queria estar cercado de pessoas que um dia eu inspirei, para que elas contassem o testemunho de inspiração que ela tá vivendo naquele tempo. Eu acho que na minha velhice eu partiria em paz. No sentido de missão cumprida. Sabe? Eu enxergo isso. Eu vejo isso. Centenas de pessoas ali compartilhando aquilo que viveram através daquela semente que a gente plantou hoje. E vendo as próximas gerações também se inspirando através deles. De algo que a gente plantou hoje pro futuro. Né? O futuro pode ser hoje. Desde que você viva esse futuro. É isso. Legal, ó. Você sabe, né, André, que essa se daí, fosse pra gente falar essa aqui... daí eu vou levar essa daí eu vou guardar no cofrinho. Você sabe, se a gente fosse falar, que a gente poderia falar por horas, aí o Tato, pô, a gente já teve o prazer de ver ele falando sobre marketing, que é um ramo nosso, que a gente ama. Já vimos ele falar sobre vendas, já fomos em treinamentos com ele, então algo sensacional. Mas nosso tempo é curto, como a gente falou, e eu gostaria de para você que quer acompanhar um pouco mais da história do Paulo Tato, quer encontrar o Tato, Tato, fala para mim como que eu faço para encontrar. Você sabe que você já ganhou um livro, né? Cada um ganha um livro. Não vai lá mandar um livro só e falar, não. Cada um ganha um livro. Dois. Mas o cara também que quer comprar, quer ter acesso a esse livro, como que eu faço para encontrar Paulo Tato nas redes sociais? Paulo Tato Enza é minha rede social no Instagram. Através da minha rede social do Instagram, você vai encontrar todos os outros canais. Tem um canal no YouTube também, que é Paulo Tato. Né? Pode procurar lá, eu tenho postado, né, esses eventos que a gente tem produzido, algumas mensagens de inspiração, né, de motivação,
Dentro do próprio canal do YouTube tem alguns coffee business lá, algumas palestras de venda, neuromarketing, né, de desenvolvimento pessoal, de posicionamento. Isso aí é justamente para contribuir com todos que nos seguem lá e observam aquilo que a gente tem produzido. E sejamos fonte de inspiração na vida das pessoas. Tem episódio de podcast no forno. No forno, que tá pra sair. Ah. Caputino já fez assim, ó. Já tá pra sair. Então, cara, acompanha, né, Adriano? E fala pra mim, Adriano, como que eu acho você nesse mundo outro chamado internet? É muito fácil. Lá no Instagram, Adriano Rosa ADS. Mas antes de falar isso aqui, Rafael, só pra gente poder finalizar, eu conversei e converso com vários empreendedores. Se você é empreendedor e está assistindo esse podcast, espero que você tenha gostado muito. E esse podcast aqui é exatamente sobre isso. É para trazer pessoas que tiveram sucesso, pessoas que estão no caminho do sucesso, que têm uma mentalidade próspera, que tem uma mentalidade... não tem mentalidade de escassez, que procura ali crescimento. E muitos dos pequenos empreendedores, empresários, às vezes se questionam e se queixam. Falam, cara, eu precisava ali de ter pessoas para me acompanhar, eu precisava aprender, eu precisava buscar. Esse aqui é o momento. Esse podcast é esse momento. O Paulo Tato nas redes sociais dele posta um monte de conteúdo, faz um monte de coisa legal aqui na cidade. A gente já foi em eventos dele sobre marketing, etc. Então, o que você tem que fazer é parar de ficar só reclamando e começar também a levantar da cadeira e buscar. Porque dentro da nossa cidade tem um movimento muito grande relacionado a isso. Se conecta às pessoas certas, fuge daquelas pessoas, como o Tato falou, que fica vendendo facilidade, vendendo que tudo é um mar de rosa. Não é um mar de rosa. Você vai trabalhar 12, 15 horas assim, o couro vai comer, as coisas vão acontecer. E você também pensar sempre em ajudar o próximo, a você se conectar com mais pessoas, parar de querer levar as coisas tudo sozinho. Ninguém cresce sozinho, como o Tato já falou. Então eu espero muito que vocês sigam o Tato lá nas redes sociais dele, acompanhe aqui o nosso canal também do podcast, se inscreve e agora é você, Fábio. Só lembrando, esse episódio é apoiado pela Vitrine Podcast. Se você quer atrair mais clientes, se você pensa em qualificação de cliente também na parte de venda, fazer um alinhamento comercial, Vitrine Podcast, Vitrine Ads no caso, é a escolha certa para você. Link na descrição e entre em contato. E para entrar em contato comigo é muito simples. @Zé Rafael Júnior, vai encontrar na internet lá no nosso Instagram. E também para você encontrar Vitrine Ads é @Vitrine Ads. E poxa, Tato, obrigado, meu irmão. Obrigado, é um prazer. Espero que eu tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos. A gente vai chamar você aqui para falar de outros assuntos que você sabe falar de. Como a gente brinca com um amigo nosso ali, é um oráculo. Ele sabe de muita coisa. A gente vai trazer para a gente ter outras conversas como essa daí. Muito obrigado à sua audiência, obrigado ao podcast de vocês. Mandar um beijo para minha esposa, que hoje é meu alicerce, meus filhos, que é o presente de Deus na minha vida. Amo vocês e é só o começo, temos muito para produzir ainda. Até a próxima. Valeu!